nos subúrbios da cidade de Washington.
Dizer alguma coisa para transmitir segurança, mas não podíamos divulgar nada que prejudicasse a investigação. Walter Dandridge, um dos especialistas, explica. Os telefonistas receberam inúmeras pistas. Pascal foi morto com um único tiro no peito.
polícia investiga outro tiroteio ligado a onda de assassinatos. Era o 6º assassinato em menos de 30 horas. A polícia foi ao local do crime, mas não encontrou nenhuma pista. E já levou a vida de 5 vítimas. Os investigadores esperavam a confirmação para saber se os fragmentos de bala eram idênticos aos dos outros assassinatos. No primeiro dia, tivemos 5 mortes. E mais tarde, durante a noite, um outro homem foi morto. Mas não sabíamos se essa morte estava ou não relacionada às outras. Mas mais tarde constatamos que aquele caso também estava ligado aos outros assassinatos. Não havia nada, nenhum elo de ligação entre as vítimas e a polícia não tinha nenhum motivo para o crime. Ainda não encontramos nenhum denominador comum. Nós temos uma mulher branca, uma hispânica, um homem negro e outro hispânico, de forma que não é uma questão de sexo ou de raça. Qualquer um podia ser a próxima vítima. Havia um franco-atirador em série à solta nas ruas. Cerca de 1 hora de distância de carro do No dia seguinte, uma mulher de 43 anos de idade carregava alguns pacotes num shopping em Fredericksburg, na Virgínia. Ela foi alvejada à distância pelas costas. A mulher sobreviveu. Os investigadores examinaram sua minivan. E encontraram um fragmento de bala cravado no veículo. Os peritos concluíram que o fragmento combinava com os dos outros tiroteios. Para determinar o tipo de arma que havia sido utilizada, a ATF analisou o indício. O especialista em armas de fogo Walter Dandridge. Entre as marcas existem estrias microscópicas que são como as impressões digitais e que são feitas pelo interior do cano da arma de fogo. Nós medimos as marcas e com essas informações podemos determinar com um grande grau de precisão o fabricante e o modelo da arma que disparou os projéteis. O chefe Moose tornou públicas as descobertas mais recentes. Devo repetir, nós temos 90% de certeza de que é um calibre 223. É um calibre de alta velocidade. A ATF mostrou vários exemplares de rifles de alta potência capazes de atirar balas de calibre 223. Um assassino que ainda está nas ruas. Usando esse tipo de arma, um atirador de elite habilidoso pode atingir um alvo a 800 metros de distância. As coisas do dia a dia que antes eram triviais tornaram-se atividades de alto risco. Os comerciantes baixaram lonas para proteger a si próprios e aos seus clientes. A gente não sabe se no dia seguinte vai aparecer outro corpo, se mais uma pessoa vai morrer na próxima hora. E por causa do caráter aleatório das mortes, as pessoas ficam com medo de sair de casa ou do carro e levar um tiro. Segunda-feira, 7 de outubro. O fim de semana transcorreu sem nenhum incidente. Muitos esperavam que a matança tivesse terminado. Mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Uma onda de assassinatos nos arredores da cidade de Washington havia levado 6 vidas em 5 dias. Segunda-feira, 7 de outubro. Apesar do pavor crescente, os moradores tentavam manter a rotina do dia a dia. Até que o impensável aconteceu. O medo contido durante todo o final de semana tornou-se realidade quando outro tiroteio foi registrado numa escola em Maryland. A polícia rapidamente isolou a área. O menino levou um tiro e está em estado crítico. Lutando pela vida, a mais jovem vítima do atirador foi enviada de helicóptero para o Centro Pediátrico Nacional na capital. Ele levou um tiro que entrou pelo abdômen, passou pelo peito, perfurando o baço, o estômago, o pâncreas e também o pulmão. O executivo da comarca de Montgomery, Douglas Duncan. Que pessoa era essa? Que tipo de indivíduo
atiraria numa criança a caminho da escola? Que tipo de comportamento desumano era esse? Aquilo só deixou as pessoas ainda mais apavoradas. O nível de pânico subiu dramaticamente. Pais de toda a região foram imediatamente às escolas buscar seus filhos. Estamos lidando com uma pessoa tão má que atira em criança. Até o momento, todas as vítimas eram inocentes e não podiam se defender. Mas agora um limite foi cruzado. As nossas crianças não merecem isso. Procurando indícios que levem aos fatos. Os investigadores examinaram a escola procurando pistas. A equipe de busca descobriu a posição na qual o atirador se encontrava, a 140 metros do local. Um investigador encontrou uma carta de tarô que havia sido deixada no local bem à vista. Era a carta da morte. Eles continuaram a busca. Um cartucho de bala foi encontrado. Era a primeira vez que o atirador deixava deliberadamente alguma coisa para trás. O cartucho foi examinado no laboratório da ATF. O exame confirmou que a bala disparada era de calibre .223. A carta de tarô foi analisada no laboratório de criminalística do FBI. Os peritos procuraram impressões digitais e traços de DNA, mas não encontraram nada. A carta dizia especificamente não conte para a imprensa. Mas a informação vazou para a mídia e foi transmitido para o mundo inteiro que uma carta de tarô havia sido encontrada, que algum tipo de comunicação havia sido feito. E os negociadores do FBI, junto com os especialistas em perfis criminais, então entraram em ação para criar o comunicado que seria transmitido pelo chefe Moose através da imprensa. Parecia um aviso para que a mídia se afastasse da investigação. Se alguém de vocês que acompanha o caso está interferindo, eu imploro, por favor, pense direito no que está fazendo. Isso não faz nenhum sentido. A população de Montgomery fez um pedido para que o Departamento de Polícia e todos os recursos federais disponíveis trabalhassem no caso. Eu não recebi nenhum pedido de nenhum cidadão daqui de Montgomery para que o Canal 9 ou o Washington Post ou outro órgão da imprensa solucionasse o caso. Mas se isso acontecer, então me avisem, porque aí nós vamos nos dedicar a outro tipo de trabalho e deixar que a imprensa resolva este caso. Nosso chefe de polícia teve que recriminar a mídia em público por ter divulgado o fato. Não foi bem uma mensagem para a mídia ou para o público, mas sim para o atirador, de que o líder da força-tarefa não tinha nada a ver com isso, ele não tinha autorizado, a gente estava tentando fazer o que ele pediu. O trauma e o fato de que somos obrigados a... O perito e especialista em perfis criminais, hoje aposentado Robert Bresler. O chefe Moose era uma figura de autoridade. Ele apareceu para as câmeras de uniforme com o distintivo bem destacado e mandou um recado diretamente para os atiradores. Isso exerce uma grande atração na personalidade desse tipo de assassino. Os especialistas em perfis criminais acreditavam que aquela mensagem continha pistas do motivo do assassino. É aquele tipo que pensa: eu sou Deus, eu caminho sobre as águas, estou muito acima de vocês e vocês não podem me alcançar. Em outras palavras, o tipo de indivíduo inadequado, que sempre foi um fracassado e nunca teve nada de valor na vida, mas que está, naquele momento, comandando o jogo. Nos dias que se seguiram ao tiroteio na escola, milhões de pessoas temiam ser a próxima vítima. Muitas escolas estão fechadas. Escolas e outras organizações da comunidade suspenderam todas as atividades ao ar livre. De caçar ou com treinamento militar. As pessoas se sentiam como se estivessem numa zona de guerra.
Mas não podemos simplesmente fechar a comunidade, não podemos deixar a sociedade em suspenso enquanto vivemos com esse medo. E isso fez com que eu, os investigadores e a força-tarefa nos empenhássemos ao máximo para pegar quem quer que estivesse fazendo aquilo, para que as pessoas pudessem ficar novamente em paz. Manassas, Virgínia. Quarta-feira, 9 de outubro. Outro assassinato num posto de gasolina, dessa vez em Manassas. Em Manassas, na Virgínia, a polícia foi avisada de outro assassinato. Os tiroteios parecem não ter nenhum padrão. Não havia testemunhas oculares, nem pistas. Dean Myers, um engenheiro de 53 anos, veterano da Guerra do Vietnã, foi morto com um tiro enquanto abastecia seu carro. O chefe Moose tinha que encarar o público novamente sem respostas. A violência do assassino estava cobrando um preço alto da comunidade e dos policiais. Para ajudar nossos investigadores, para ajudar as forças da lei a prendê-lo. Hoje em Fredericksburg, Virgínia, houve outro tiroteio num posto de gasolina. Centenas de agentes do FBI e da ATF. 48 horas mais tarde, uma outra tragédia. Fontes próximas aos investigadores dizem que Kenneth Bridges, um negociante de 53 anos de idade, pai de 6 filhos, abastecia seu carro num posto de gasolina perto de Fredericksburg, na Virgínia. Ele foi alvejado nas costas e morreu na hora. As autoridades municipais, estaduais e federais isolaram a área. Foi feita uma busca detalhada no local. O carro da vítima foi levado para a delegacia para a perícia. Testemunhas disseram que viram um furgão branco afastando-se do local. Vejam isto, por favor. Vocês conhecem alguma pessoa que dirige um destes veículos? A polícia pediu que o público prestasse atenção nos furgões brancos. Fontes próximas à investigação disseram... Num esforço para encontrar o veículo suspeito, as autoridades fecharam todas as estradas que ligavam o estado da Virgínia à cidade de Washington. Veículos que se encaixem na descrição. A rodovia interestadual 95, que tem o maior volume de tráfego na costa leste, ficou horas bloqueada. O furgão branco era uma pista falsa. Aparentemente havia uma van branca na vizinhança e alguém achou que o veículo teve alguma coisa a ver com o crime, mas... se fizermos a experiência de dirigir pela estrada numa tarde qualquer, veremos muitos deles. Esse era o problema. Havia muitos furgões brancos. Por causa dos relatos recorrentes de testemunhas oculares, a polícia tinha que se concentrar no veículo. Ninguém tinha visto quem estava cometendo os crimes. O atirador sumia como se fosse invisível. Outro fim de semana se passou sem qualquer incidente. O que a polícia não sabia era que os criminosos haviam montado uma plataforma móvel de tiro. E ela proporcionava a eles um esconderijo perfeito e possibilidade de fuga imediata. Parecia que os assassinatos não terminariam nunca mais. Fairfax, Virgínia. Linda Franklin, de 47 anos, estava com seu marido no estacionamento de uma grande loja de ferragens em Fairfax, na Virgínia. Sobrevivente de um câncer de mama, ela aguardava ansiosamente o nascimento de seu primeiro neto. As autoridades disseram que a vítima estava saindo da loja com seu marido por volta de 9h15 da noite. Ela levou um tiro na cabeça e morreu na hora.
As autoridades bloquearam as estradas das redondezas, mas nenhum suspeito foi A encontrado. polícia divulgou uma descrição. Investigadores da Força Tarefa de Montgomery foram de helicóptero para o As local. autoridades fecharam as estradas que levavam ao shopping center. Existe um sentido duplo de urgência. Além de levar adiante a investigação dos assassinatos já cometidos, a gente ainda tem que reagir a um novo crime. Após 11 assassinatos, a polícia conseguiu finalmente a pista que Eu esperava. estava parado bem ali quando houve o tiro e foi aí Uma que eu vi testemunha que estava no local disse que viu o atirador. e sumiu. Ele contou à polícia que estava saindo da loja quando viu um homem moreno disparar um rifle de alta potência. O homem havia saído do local numa van de cor clara com a lanterna traseira quebrada. Os relatos de testemunhas anteriores sobre uma van branca pareciam se confirmar. Temos uma Chevy de cor creme ou branca e com a lanterna traseira quebrada em trânsito. Mas as esperanças dos investigadores acabaram rapidamente. Após novas investigações, verificamos que a informação dada por uma testemunha do tiroteio da loja de ferragens, que descrevia uma van de cor clara com a luz traseira quebrada, não é confiável. A fita do vídeo de segurança da loja de ferragens mostrou que a testemunha estava dentro da loja quando o tiro foi disparado. Ele não poderia ter visto o atirador. O homem foi preso por dar falso testemunho. Desperdiçamos um dia e meio investigando a informação que ele nos deu, uma informação que era falsa. Era impossível prever o local do próximo disparo. O único padrão que o atirador seguia era de não matar nos finais de semana. Os investigadores acreditam que o atirador atacou novamente em Ashland, na Virgínia. Do lado de fora de um restaurante, um homem de 37 140 anos de quilômetros ao sul de Washington, o atirador atacou novamente. 37 anos levou um tiro. Muitos acreditam que agora o atirador... Um homem de 37 anos de idade que estava saindo de um restaurante levou um tiro no abdômen. Apesar de ter ficado gravemente ferido, o homem sobreviveu. No local do 13º tiroteio, os investigadores encontraram uma carta com 4 páginas, endereçada à polícia. As autoridades esperavam que seu conteúdo fornecesse finalmente pistas que ajudassem a interromper a onda de assassinatos. Em Ashland, na Virgínia, a polícia encontrou uma carta. 2 semanas de ataques letais de um franco-atirador aterrorizavam a população da região de Washington, capital dos Estados Unidos. 9 pessoas morreram e 3 ficaram gravemente feridas. Os locais dos crimes haviam fornecido apenas uma cápsula de bala e uma carta de tarô com a mensagem ameaçadora do assassino inscrita. Em Ashland, na Virgínia, a polícia encontrou uma mensagem mais detalhada. Até aquele momento, ela era a prova mais substancial que eles tinham em mãos. Na carta, ele usava o pronome nós. Para a polícia, isso significava que havia pelo menos 2 pessoas envolvidas. A carta também recriminava as autoridades por ignorar as repetidas tentativas de comunicação da parte deles. Nós recebemos um comunicado. Esse indivíduo ou indivíduos têm demonstrado a vontade e habilidade de atirar em pessoas de qualquer idade, qualquer raça ou sexo. E atacam em horas variadas, em dias também variados e locais diferentes. Entendemos o medo da comunidade e, portanto, nós vamos divulgar as palavras exatas em que a ameaça foi escrita pelo autor. Isso está escrito no fim da mensagem. Suas crianças não estão seguras em lugar nenhum, em momento algum.
Com isso, dão a entender que não se trata de violência apenas. Estamos esperando notícias. Uma pista na carta fez com que a polícia fosse a uma igreja de Ashland, na Virgínia. Os agentes localizaram um padre que havia recebido uma mensagem que ele achou que fosse falsa, de alguém tentando se fazer passar pelo atirador. Somos responsáveis pelos assassinatos. Estamos tentando ligar para a polícia, mas não conseguimos resposta. Na fita, a pessoa se vangloriava de um tiroteio em Montgomery, no Alabama. A fita foi levada como uma prova em potencial. As autoridades do Alabama receberam uma ligação da Força Tarefa perguntando se havia acontecido algum tiroteio ou homicídio não resolvido recentemente. Em Montgomery, o chefe de polícia do Alabama, John Wilson, conversou com o FBI. Ele contou que 10 dias antes do primeiro assassinato em Maryland, houve um tiroteio do lado de fora de uma loja de bebidas. Alguém havia atirado em 2 mulheres, matando uma delas. Testemunhas disseram que viram 2 suspeitos fugindo do local, um homem adulto e um adolescente. Parece que roubo não é o motivo do crime. A polícia perseguiu um deles a pé, mas ele conseguiu fugir. Os investigadores do Alabama conseguiram fazer um retrato do suspeito mais jovem. E recolheram uma revista deixada pelo homem em fuga. Ela foi examinada por peritos que conseguiram uma impressão digital. A amostra foi analisada pelo Sistema Automático de Identificação de Impressões Digitais. Mas nenhuma semelhança foi encontrada. Depois que descobriram que aquilo que a pessoa na fita dizia sobre um tiroteio aqui em Montgomery era verdade, ou aquela pessoa tinha alguma ligação com a cidade e talvez tivesse passado por aqui, ou tinha realmente participação no crime. As autoridades do Alabama entregaram todos os indícios para a Força Tarefa. O terror continuava no município de Montgomery, em Maryland. O motorista do ônibus levou um tiro em Aspen Hills. Aspen Hills, ônibus 705. Aspen Hills onde? Aqui em frente ao correio. Por favor, já faz uns 2 minutos que ele levou o tiro. Por favor, precisamos de ajuda. Estou aqui no ônibus com ele. Um motorista de ônibus levou um tiro. Conrad Johnson foi assassinado naquela manhã. Mas saímos daquela situação depressiva de terça-feira, dia 22 de outubro, na quarta-feira, no dia 23 de outubro, quando afunilamos nossa busca pelos 2 suspeitos que pareciam ser cada vez mais os autores dos crimes. No laboratório do FBI, a impressão digital encontrada no tiroteio do Alabama foi checada através dos bancos de dados federais, inclusive o do Serviço de Imigração. Ela pertencia a John Lee Malvo, que morava na cidade de Tacoma, em Washington. Imigrante ilegal jamaicano de 17 anos de idade, suas impressões digitais haviam sido registradas numa audiência com o Serviço de Imigração. A polícia do Alabama não tinha acesso a esse banco de dados. As autoridades encontraram também o nome de John Alan Muhammad no arquivo da imigração como sendo o padrasto de John Lee. Os investigadores procuraram o nome de John Alan em vários bancos de dados. Ele havia servido no exército durante 9 anos e era considerado um perito em tiro ao alvo. Era o dono de um Caprice azul com placas de New Jersey. A investigação diz que as pistas deixadas no tiroteio do Alabama levaram a polícia a John. A antiga casa dele em Tacoma foi revistada em busca de provas. Em Washington, à procura de provas. Foi expedido mandado federal de prisão para John Alan Muhammad, também conhecido como John Alan Williams. É um homem negro de 42 anos de idade, com cerca de 1,85 de altura, pesando aproximadamente 82 quilos. Acreditamos que o Sr. Muhammad possa ter informações importantes para a nossa investigação. Na noite daquela quarta-feira, quando divulgamos o nome e o retrato, ficamos preocupados com o que aconteceria na manhã seguinte.
Nas primeiras horas da manhã, um caminhoneiro que cruzava a estrada interestadual 70, perto de Frederick, em Maryland, estava ouvindo as Foi notícias. emitido um mandado federal de prisão para John Alan Muhammad. Ele deve ser interrogado quanto aos crimes do franco-atirador na cidade de Washington e Redondezas, em Maryland e na Virgínia. É um homem negro de 42 anos, cerca de 1,80 m de altura. O motorista parou numa área de descanso. O suspeito dirige um Caprice azul com placas de New Jersey. Ele está armado e é perigoso. Ele viu um Caprice azul com placas de New Jersey, que combinava com um alerta da polícia. O homem ligou para a polícia e contou o que vira. Polícia, emergência? Estou na parada de descanso na rodovia interestadual 70, perto de Frederick, em A Maryland. polícia pediu a ele que bloqueasse a área de saída até que as autoridades chegassem. O homem pediu pelo rádio a ajuda de outros caminhoneiros. Enquanto a SWAT era rapidamente enviada para o local, os caminhoneiros bloquearam a saída da parada de descanso. Em 15 minutos, as equipes da SWAT chegaram. Vamos lá, no chão, quietinho! No chão! Põe as mãos nas costas! Mãos nas costas! As duas mãos! As duas nas costas! Vamos! Vamos! Agindo com precisão, a polícia capturou rapidamente John Alan Muhammad e John Lee Malvo. Outra mão! Agora! Põe as mãos nas costas! Vamos! Vamos lá! Em posse de um mandado de busca, os policiais recolheram o A carro. polícia também recolheu o Caprice azul que ele dirigia. O carro está sendo levado para uma delegacia para que a polícia possa procurar provas de sua participação nos crimes do atirador. No porta-malas havia um rifle Bushmaster XM-15 com mira telescópica. Olha só o que temos aqui. A polícia encontrou também um aparelho de GPS, um laptop, um abridor de rosca e munição. Os agentes encontraram várias identidades com a foto de John Muhammad e nomes diferentes. Havia 2 buracos na lataria do carro para o cano do rifle e a mira telescópica. Ficou claro para os investigadores que o porta-malas era um abrigo móvel para o atirador que permitia que ele atirasse sem sair do carro. No começo foi muito difícil deixar passar qualquer emoção. Até que os peritos nos garantissem que aquela era a arma. A gente tem que sentar e esperar. E não é só a gente que queria saber. Eu acho que, pelo que vi, que todo mundo também queria. Os agentes levaram a arma para os laboratórios da ATF. O perito em armas de fogo, Walter Dandridge. O investigador traz a arma do suspeito e o que eu faço é verificar as estrias na parte de dentro do cano da arma. Depois faço os testes disparando com aquela arma num tanque d'água para recolher as balas intactas. E eu então comparo essas balas com os indícios que recebi. Os peritos da ATF compararam os fragmentos de bala dos tiroteios com a bala disparada com Bushmaster. Elas combinaram perfeitamente. O que a ciência nos disse foi que aquela arma, aquela máquina de matar, não mataria mais ninguém. Queremos luz! Queremos luz!
Quando estávamos saindo, olhei para o chefe Moose e disse apenas muito obrigado e parabéns e dei nele um grande abraço. Acho que foi naquele momento que percebi que tudo tinha acabado. Os investigadores dos estados de Washington, Louisiana, Alabama e Geórgia suspeitam que a dupla cometeu outros homicídios nesses estados. A onda de assassinatos havia finalmente chegado ao fim. As 4 pessoas feridas nos ataques ainda estão em recuperação. John Alan Muhammad e John Lee Malvo aguardam seu primeiro acerto de contas com a justiça na Virgínia. Versão brasileira, DPN Santos.